Olá pessoal, nesse videozinho aqui eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre quando chega aquele momento de trocar as lâmpadas de casa. Quando nós tínhamos, por exemplo, esse tipo de lâmpada aqui, convencional, de vidro, no caso dessa aqui 60 watts, você já não encontra mais isso para comprar. Ou então você tinha essa dicróica, que é uma MR16, muito usada em banheiros e outros lugares da casa, quando a gente quer deixar aquele quadro, aquela parede bonita e tal, usamos essa aqui também. Só que hoje em dia tá difícil de encontrar esse tipo de coisa, até mesmo porque elas são muito vilãs, né? Elas consomem muita energia e tal. Então nós resolvemos fazer um videozinho falando sobre essas coisas todas aqui. De antemão, eu já queria agradecer a todos os nossos parceiros e amigos que nos enviam os equipamentos para testar aqui, as empresas todas que nos cedem esses equipamentos para fazer testes, para ver o nível de produtividade de luz, essa coisa toda. Então, vamos falar um pouquinho, começar a falar sobre essa lâmpada aqui. É uma lâmpada de vidro normal, 60 watts, bastante vilã. Tem uma luz até bonita, essa aqui que tem essa capa branca por dentro, né? Ela tem uma luz até bastante homogênea, bonita e tal. Só que são 60 watts. Não tem nem o que pensar. Quando a gente pensa em solução de trocar uma lâmpada por outra, essa aqui é uma LED. A marca dessa aqui é Brilha, por exemplo, que é uma lâmpada de ótima qualidade, 10 watts. Essa aqui substitui essa aqui com tranquilidade. Essa briga aqui, o LED vai ganhar sempre. Então ela tem uma capa de plástico embaixo e essa cúpulazinha onde a luz sai daqui do LED aqui por dentro e ela é dissipada aqui por fora para a luz ficar macia, homogênea também. Essa aqui não tem nem o que pensar. A única coisa que tem que se pensar é qual é a tonalidade de branco que eu vou querer. Eu vou querer essa aqui com branco morno ou com branco frio. Se você quiser mais informações sobre uma dica sobre branco quente, branco frio, dá uma olhadinha nesse vídeo que você vai ter ótimas dicas sobre onde usar, onde não usar, umas dicas sobre temperatura de cor, de iluminação, onde usar em cada lugar. Além daquela outra ali, nós temos uma outra de vidro aqui. Essa aqui já é LED. É uma lâmpada bastante interessante, porque ela tem os filamentos, né, como se fossem os filamentos que são barrinhas de LED aqui dentro também. Então, é um tipo de LED muito interessante, dá um efeito visual bonito, mas o rendimento dela não é tão bom. Então, essa aqui, quando você quer ter um efeito de filamento, ela pode ser usada e também não perde muito para as outras convencionais. Falando um pouquinho das dicróicas, essas aqui são lâmpadas que têm uma cor muito bonita. Essa aqui, por exemplo, uma da Oscar, aqui de ótima qualidade, ela tem uma luz bem bonita e tal, só que são 50 watts, ou seja, não dá mais. Para substituir essa aqui, o que nós temos? Nós tínhamos, as primeiras que chegaram foram umas que chamaram de Super LEDs. Essa aqui é uma lâmpada interessante também. Essa aqui, por exemplo, é de 3 watts, mas quando você comparava essa com essa aqui ainda perdia muito a de LED e a mistura de cores não era tão boa. Então, essas trocas que nós estamos falando aqui são soluções retrofit. O que significa uma solução retrofit? É quando eu pego, por exemplo, essa luminária, que é para se instalar no gesso ou em qualquer outro lugar, é um downlight, você coloca essa lâmpada, era a nossa antiga dicróica que nós tínhamos em vários lugares. Então, você pega uma moderna, atual, por exemplo, coloca aqui dentro, ela funciona da mesma forma que a antiga funcionava. Então, é uma solução retrofit. Quando eu simplesmente troco, eu uso a minha mesma luminária para usar o mesmo bocal. Por exemplo, eu tenho um bocal E27 aqui, de lâmpada convencional. Eu tenho também a lâmpada com tecnologia LED, bocal E27, encaixo lá, como essa aqui, tudo funciona normalmente. Então, isso está muito tranquilo. Então, essas substituições, por exemplo, essa aqui é uma lâmpada LED com tecnologia COB. O que significa COB? É Chip on Board. Então, ela tem uma mistura de cor bem melhor do que essa aqui, principalmente quando você usa a temperatura morna, quando você não quer aquele branco azulado. Então essa aqui, quando você acende, ela tem uma mistura de cor muito interessante. No caso dessa aqui, são 38 graus de ângulo de abertura, então você pode escolher para botar num corredor, num quadro, em qualquer outro lugar, como usávamos a antiga dicróica, né, MR16. Então agora vamos partir para um outro momento, que é o LED também chip on board. Nós desmontamos aqui uma luminária, nós sempre fazemos isso quando nós recebemos uma luminária, nós sempre desmontamos ela para ver a qualidade dessa luminária. Então, por exemplo, essa luminária aqui é um modelo bastante parecido dessa que nós desmontamos, ela já tem o foco orientável aqui, então é possível você instalar ela e depois angular para você acertar melhor o ponto a ser iluminado. Essa aqui tem uma tecnologia também como essa de LED COB. O LED é simplesmente essa coisinha pequenininha que vocês estão vendo aqui no fundo. O resto tudo é dissipador de calor. Então, eles são necessários, os dissipadores de calor. Quanto mais dissipador de calor, melhor a durabilidade do LED. Então, quando as pessoas falam em 50 mil horas, 100 mil horas, isso aqui, o LEDzinho, o fiozinho, provavelmente aguenta 50 mil horas. Só que tem a parte de trás da luminária, que muitas vezes são esses drives aqui, que no linguajar mais popular seria um transformador para ela poder trabalhar
em 110 ou 220 volts e acionar o LED sem destruir ele. Porque nunca eles são 220 volts direto. Sempre tem que ter algum tipo de drive, de transformadorzinho para diminuir essa corrente e essa voltagem. Então, nós desmontamos aqui uma luminária que ela já tem a tecnologia de LED COB, né? Chip on board, que é o chipzinho que está on board ali da placa. Nós colocamos essa lentezinha, que esses LEDs aqui naturalmente têm um ângulo de abertura de 120 graus quando ele vem assim naturalmente. Normalmente tem 120 graus de abertura. Então, nós desmontamos ela para mostrar para vocês. Tem uma lentezinha que vai aqui, converge isso no grau que se quer, que se deseja daquela luminária. Então, é possível ter a mesma carcaça de luminária com uma lente de 10 graus, de 30 graus, de 25 graus e por aí em diante. Então, mudando essa lente, nós mudamos o grau de abertura. Então, colocando isso aqui, você monta a luminária, ela fica montadinha. Tal. Nós desmontamos sempre para poder ver a qualidade. Os importadores nos mandam isso para nós podermos desmontar mesmo e dar a nossa opinião sobre a qualidade da luminária, né? Essa aqui, por exemplo, é uma luminária também que tem um preço relativamente baixo, é chip on board também, é COB, são exatamente 9 watts e tem uma potência muito interessante e hoje em dia eu já testei, ela não está perdendo para a lâmpada convencional não, ela tem uma luz macia, bastante bem distribuída, ou seja, uma luminária que vale a pena já. Por exemplo, essa aqui também é uma solução retrofit, par 20, muito utilizada em vitrines, em lojas e em alguns outros lugares também. Então essa aqui também é uma solução retrofit com bocal E27, que você vai colocar em qualquer luminária existente e assim por diante. Essa aqui não é uma solução retrofit, como essa aqui. Essa aqui é uma solução que já está pronta. Você compra ela já pronta, então o dissipador foi pensado para esse LED, foi calculado para dissipar o calor e fazer com que o LED dure mais. Como essa aqui. Qual a diferença dessa aqui, por exemplo, e essa aqui? Essa aqui, ela é fixa. Então você coloca, ela é um downlight, você não tem como mexer e angular a luz nela. Essa aqui não, você consegue colocar ela lá e angular ela para um lado e para o outro. Basicamente são essas as diferenças. Essa aqui também são duas luminárias de ótima qualidade, nós desmontamos, fizemos todos os testes, os resultados foram maravilhosos. Quando nós falamos, por exemplo, de painéis de LED, esse aqui é um LED panel, ele tem 12 watts, é um LED panel bem interessante, pequeno, então quer dizer, o que ele substitui? Normalmente, aquelas luminárias que tem uma carcaça de alumínio interna, uma borda branca, um vidro na frente e tem esse tipo de tecnologia de lâmpada, que é uma fluorescente compacta. Por exemplo, essa aqui nós temos 20 watts. Esse aqui, por exemplo, 12 watts. Mas se acendermos esse LED panel e essa lâmpada aqui dentro da luminária que ela vem, o LED panel vai ter mais luz que ela, mesmo tendo 12 watts, e contra 20 watts dela. Então, quer dizer, essa é uma boa solução de troca. Problemas que nós sempre encontramos quando nós vamos conversar com nossos clientes, amigos e tudo mais, é que às vezes você consegue encontrar por um preço muito interessante um LED panel desse. Então você está fazendo uma reforma na sua casa, você vai numa determinada loja, compra o seu LED panel e a hora que você vai instalar, você descobre que você precisa de mais 8. Mas só você descobriu isso depois de 6 meses, que a coisa estava em obra, você escolheu um preço bom na oferta e comprou. Você chega na loja e não tem mais aquele modelo, porque alguns importadores trazem uma quantidade pequena de um determinado produto e aquele não importam mais da China lá aquele produto. A minha dica é, quando você tiver que fazer uma compra muito antecipada, compra alguma coisa a mais para você ter de reserva. Porque mesmo falando em LED, que tem uma durabilidade grande, a gente tem uma tendência a achar que ele vai durar para sempre. Mas não é verdade. As 50 mil horas, normalmente, elas estão daqui para cá. Essa peça aqui, que é o drive, o transformadorzinho dela, para ela poder trabalhar na rede, isso aqui às vezes dá defeito. Então, às vezes, você não consegue mais encontrar compatibilidade entre um e outro, porque um tem uma voltagem de 6,7 volts, outros tem uma voltagem de 12 volts, cada um tem uma voltagem. Então, cada fabricante escolhe o seu. Isso é um complicador. Então a minha dica é, quando você for comprar uma luminária, está num preço muito bom, ou você vai para uma marca tipo Brilha, Stellatec e outros parceiros nossos aí, que tem luminárias de ótima qualidade, que normalmente eles mantêm o estoque por longa data. Alguns você não consegue isso. Então, por exemplo, essa lâmpada aqui é uma lâmpada um pouco mais antiga. Eu fui pesquisar um dia desse sobre essa lâmpada, não existe, você já não encontra mais no mercado para comprar. Dessa marca, desse modelo, já não tem mais. Então, se eu tivesse que substituir, eu tenho uma parede com 6 lâmpadas dessas, se tivesse que substituir uma, eu provavelmente não encontraria e teria que lançar mão e comprar uma outra marca e ter que comprar 6 para que fique homogêneo novamente. Então, a princípio, nossas dicas sobre esse tipo de coisa são essas, ou seja, lâmpada tipo bulbo, não tem nem o que pensar, troca, vai lá, escolhe a que você quer, na tonalidade que você quer e troca. Essa aqui também é uma boa solução, ela também é de vidro, não é de plástico a parte externa, mas é uma ótima solução e tem um efeito visual bacana. Só recapitulando, solução retrofit, quando você encaixa a sua lâmpada lá na sua luminária existente, como substituir uma dicróica convencional de 50 watts
por uma dicróica LED de 9 watts. Está lá, substituir, ela encaixa na luminária, está presa, ou seja, solução retrofit. Como a Par 20 aqui, com uma solução retrofit também. Essa aqui também, por acaso, é Brilha, que nos forneceu alguns equipamentos aqui para teste. É uma lâmpada de ótima qualidade que pode ser encaixada nessas luminárias. Já essa aqui não tem uma solução muito boa para substituição. Normalmente, quando a pessoa vai substituir essa, ou eu sugiro a bulbo, ou se ela estiver dentro de uma luminária compacta, que já vem com 2 lâmpadas dessas normalmente, com aquela carcaça de alumínio por dentro com rebatedor, eu sugiro um painel de LED. Às vezes a dificuldade é você encontrar um painel de LED que tenha a medida exata do seu gesso. Então a minha sugestão é, sempre tenta comprar um pouquinho maior, que aí qualquer coisa você vai lá, corta um pouquinho o gesso com uma serrinha, encaixa ela e você vai ter um resultado muito bom para áreas comuns como cozinha, lavanderia, essas coisas. Isso aqui vai ter uma luz maravilhosa e a dica é essa. Então se você gostou dessa dica, curte aí, não se esqueça, a Smart Light tem sempre ótimos projetos de iluminação por um preço extremamente acessível. Até a próxima dica. Less you find out as you